Estamos de volta. O assunto de hoje é os cuidados que devem ser tomados ao contratar uma empresa terceirizada para o seu condomínio. No primeiro bloco já abordamos assuntos muito importantes. Se você não assistiu ainda, assista. E agora vamos continuar o nosso bate-papo. Marcelo, queria começar com o principal medo que existe do condomínio, que é ter problemas trabalhistas, porque eu sempre brinco que entre 38 mil aspas, e são 38 mil mesmo, o condomínio não tem problema trabalhista se tem uma terceirizada. Mas a gente sabe, todo mundo sabe, que se a terceirizada não arcar, quem vai arcar é o condomínio. Então o condomínio precisa se resguardar para saber que a terceirizada está fazendo algo correto, para que não sobre para ele, como a gente teve até recentemente uma empresa grande que acabou sobrando para os condomínios. Quais documentações esse síndico ou essa síndica deve pedir para que ele fique resguardado? Então, o correto é sempre ele ficar com a folha de pagamento, você pedir uma cópia, né? Hoje muitas empresas elas usam o próprio banco. Se o funcionário quer holerite, ele vai lá, tira e acabou. O correto é ainda da moda antiga. É o holerite impresso, o funcionário assina, você tira uma cópia, manda para o síndico. Ah, recebeu o benefício? Recebi. Cadê a cópia que foi entregue para o funcionário? Fica com todas essas cópias. Então você vai ter todo mês a cópia de todos os documentos que foi pago para o funcionário. E aí você pode pedir essas certidões do comprovante do GFIP, fundo de garantia, do INSS que foi pago. Isso você vai guardando. Mensalmente? Mensalmente. As certidões, normalmente, os síndicos pedem a cada 3 meses. Mas nada impede, porque é a validade da certidão. Mas acho que o recolhimento dos impostos pode ser exigido também como uma forma de... Eu sempre falo em sala de aula que se você estiver cobrando a sua terceirizada e ela tiver um problema em um mês, você vai ter um problema em um mês trabalhista. Então, por isso tem que estar sempre exigindo. E a questão do seguro, né? Acho que o seguro é bom quando você for cotar com as empresas. Você possui um seguro de responsabilidade civil? O que esse seguro vai te dizer? Pô, que um piso foi manchado, precisa trocar, é porcelanato, ele é caro. Será que a empresa tem condições? Então, se você já tem um seguro de responsabilidade civil, a batida de um portão, um carro, isso pode acontecer, porque ali você está tratando com pessoas. Às vezes não é porque o funcionário é ruim, não. Acontece, acidentes acontecem. Então, é bom você ter uma empresa terceirizada que tenha um seguro de responsabilidade civil. Tive um condomínio que a prática dele era, a gente pagava só após a apresentação desses documentos. Isso estava em contrato. Então a empresa mandava todos os comprovantes, aí sim fazíamos o pagamento O pagamento pós o recebimento dos documentos. Então, mas quando você tem o seguro de responsabilidade civil, te dá uma segurança também, maior, né? porque você tem que ver qual o valor da responsabilidade. Porque hoje, assim, é fácil uma empresa terceirizada de porte pequeno, não, você teve uma despesa de R$1.000, R$2.000, pagou. Mas e se é a responsabilidade de 15, 20, 30 mil, 50 mil reais? Será que ela tem como te pagar? Então, e outro ponto que é importante é o seguro de vida, né? Na maioria dos municípios, ou quase todos, não conheço nenhum que não tenha, mas também não conheço todas as convenções coletivas, eles exigem a obrigatoriedade do seguro de vida do funcionário. Ele é obrigatório. Aqui no nosso estado, e Brasília, e o Rio de Janeiro, todos os estados que eu conheço, sim. Então tem que exigir isso também, porque se uma empresa pequena, como você falou, se dá um azar de 5 funcionários falecerem, por exemplo, e não tem o seguro. Ele pode até quebrar a empresa. Um outro ponto importante, Marcelo, que até pouco tempo atrás muitos síndicos desprezavam é a questão das normas regulamentadoras obrigatórias. Agora, com o e-social, tem gente que não olhava, está olhando para isso. Existe pessoas que discutem o que tem que ser feito pela terceirizada, o que tem que ser feito pelo condomínio. Eu acho que, independente dessa discussão, tem que ser feito, senão fica no mata-burro, e quem vai arcar, no final, se não arcar terceirizada, pode ser o condomínio. Como que você indica que seja trabalhada essa parte? O que acontece? Quando você fala de empresa terceirizada, principalmente em parte de EPI ou supervisão mesmo, o supervisor ele vai no condomínio, 2, 3 vezes por semana, mas não é ele que fica lá. Então o que a gente orienta? Olha, você tem o seu zelador, ele viu coisa errada, imediato ele comunica. Ele viu sem a luva, ele viu sem a bota, ele viu sem... Por quê? Hoje, a segurança do trabalho, a norma é muito pesada. Então, a maioria das indenizações das empresas de terceirização, até com a nova lei trabalhista, ela está focada mais nas NRs de segurança do trabalho.
Ah, não usou luva, não usou um óculos, vai jatear, não tem uma bota, não tem uma capa. Não tem PPRA feito, não sabe qual é o risco. Feito. E aí a gente já entra um pouco mais além. O E-Social, ele vai ajudar os síndicos a não ter esse tipo de problema. Porque com o E-Social, ele é obrigado a informar toda vez, trocou uma luva, você tem que subir para o E-Social. Trocou uma bota, você tem que subir para o E-Social. Então, vai te ajudar. Temos que pensar também na segurança desse trabalhador, desse colaborador. A norma só veio para você ter certeza que vai ser cumprido, mas assim, temos que fazer pensando no bem-estar dele e na segurança. Com a fiscalização, só complementando, existe um índice que ele diminuiu 45% o afastamento de funcionários nas empresas que aplicam com mais rigidez as normas de segurança do trabalho. Minha síndica, tenho uma pergunta para você. Um problema que ocorre recorrente, e aí eu ouço de alguns síndicos no Brasil, nesse Brasil todo, é o seguinte: a gente tem 4 porteiros contratados na terceirizada e de repente é enviado um substituto. Só que esse substituto ele nunca veio ao condomínio. Você já teve esse tipo de problema? Você já lidou com isso? Eu queria que você me contasse uma experiência como síndica de longo prazo que você tem. Já tive alguns problemas com isso, porque acontece, né? Funcionário fica doente, funcionário falta e a empresa terceirizada manda alguém. Ele sabe atender portaria, ele sabe atender interfone, só que ele não conhece o dia a dia do condomínio. Esse é o problema que o edifício passa a ter quando vem uma pessoa que só vem para cobrir. E você conseguiu já criar um antídoto ou ainda lida com esse tipo de problema? Eu tenho protocolos. Eu tenho um condomínio que eu fiz protocolos. Então, eu tenho um protocolo de como vai chegar, vai atender o morador, o que ele faz naquele caso, e ele tem um manualzinho lá na portaria para atender. Se ele quiser olhar o manual e ver como que ele vai atender em cada caso, ele tem. Mas assim, a gente vê muito, eles têm as experiências, só não conhecem o condomínio. Sim. E aí eu deixei esse manualzinho pronto para cada situação, para melhorar essa substituição na necessidade. Marcelo, te apertando contra o muro, qual que é o cenário ideal para que isso não ocorra? O ideal é que você tenha no condomínio, nas portarias, sistemas de controle de acesso. Porque o sistema de controle de acesso ele vai te aliviar 80% do acesso ao condomínio de pessoas indesejadas. Então, quando tem a falta e vem uma pessoa nova, ele vai ter todo esse sistema de controle de acesso. É o cara crachá. Então, o cara foi lá, digitou a senha ou com chaveiro, ou da maneira que for o sistema de controle de acesso, ele vai ver ali a pessoa entrou. Ele não vai ter acesso para liberar o portão, só se ele reconheceu. E o outro ponto é normas de procedimentos. Então, é o manualzinho que você falou. Então, ele tem que ter uma norma e procedimento de como funciona o condomínio. E quando o supervisor vai levar, o correto o supervisor vem aqui o zelador, olha, vamos dar uma passada aqui em 1 hora, como funciona o condomínio. Não é simplesmente enviar aquele profissional. Não é simplesmente chegar, a gente fala largar, né? Muitas empresas larga o cara na porta, entra lá, procura o zelador e resolve o problema. Esse não é o correto. Sinara, queria que você passasse para a gente algum problema a mais que você já vivenciou com funcionários terceirizados dentro do seu condomínio. Eu já tive alguns problemas que eu vivenciei e um deles foi quando o funcionário não consegue o contato com a supervisão ou com a própria empresa. E ele fica reclamando no condomínio, reclama para o síndico, reclama para morador e é um problema entre eles. Nós queremos só a empresa trabalhando e satisfazendo o condomínio. Só que esse problema acaba vindo para o condomínio. Que não é para vir. Que não é para vir. Então é muito ruim quando acontece uma empresa que não tenha supervisão, que não tenha alguém lá para dar um respaldo para eles, quando acontece um tipo de situação dessa. Marcelo, o funcionário que está em campo precisa de um escudo, né? Precisa de um suporte, de um escudo, de um treinamento qualificado, de uma reciclagem. Eu acho que isso faz a diferença. Quando você contrata uma empresa terceirizada, né, voltando um pouco lá para poder chegar nesse assunto, visita a empresa terceirizada. Onde tem um local de treinamento, quando o funcionário entra, você tem que questionar, ele passa por uma integração, ele sabe os meios, porque às vezes a pessoa não tem um respaldo, porque ela sabe como ter, ela não vai atrás, mas para ela é mais fácil o quê? Eu vou falar com o síndico resolve em 10 minutos, e não é assim que funciona. Então, todo
empresa que você contratar, verifica qual é o meio de ensinamento sobre esse assunto. Qual a integração que ele tem, quais os telefones que ele tem de acesso. Às vezes ele liga uma vez e não atende. Ah, vou falar com a síndica porque não atendeu. Então, algumas empresas existe até o saque do funcionário. Então, é ouvidoria, né? Então, aí liga, reclama, depois tem um retorno. Então, acho que esse seria um dos meios que você pode focar para que eles não tenham problema, né? Antes de agradecer vocês pela presença, o programa passa muito rápido, eu vou chamar um quadro que chama Aplicando Advertência. A advertência hoje vai para você, síndico, que ao contratar uma terceirizada, transfere responsabilidades. Você não pode transferir responsabilidade. A responsabilidade é sempre do condomínio e sua como representante desse condomínio. Então, obrigatoriamente você precisa supervisionar, obrigatoriamente você precisa pedir a documentação e você precisa verificar se o que foi acordado está sendo cumprido. Porque uma invasão, a culpa vai ser sua. Um não pagamento de uma documentação necessária, onde lá na frente pode surgir uma ação trabalhista, o condomínio pode pagar e a culpa vai ser sua. A terceirizada tem que vir para ajudar, para agregar, mas deve ser supervisionada. Marcelo, muito obrigado pela presença, parabéns pelo trabalho que você tem realizado. Eu que agradeço, obrigado pela participação, né, pela companhia. Sinara, muito rica a sua participação, muito obrigado, parabéns pelo trabalho realizado. Eu que agradeço também. Obrigada, feliz por ter participado desse programa e ter contribuído um pouquinho mais. Legal. E você que está em casa, não deixe de se inscrever no nosso canal e fique atento às principais novidades e informações do segmento condominial. Até semana que vem.